Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 30 de maio. Eu sou Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre alguns dos principais acontecimentos na conjuntura nacional dessa semana. O companheiro Walter Pomar comenta a votação no Senado Federal em relação à definição do Estado de Israel como um Estado amigo, no momento em que este pratica um genocídio contra o povo palestino. E fala também sobre o contingenciamento anunciado pelo governo federal. E escutamos ainda a companheira Guida Calixto, vereadora em Campinas, que trata da política ambiental do governo Tarcísio, aquela que é uma das alternativas para o bolsonarismo. E pessoal, começamos a edição de hoje aqui do podcast. A gente vai falar da conjuntura nacional, mas antes, um breve comentário sobre uma decisão que foi anunciada e publicada agora há pouco. É o fato de que o governo Trump conseguiu uma vitória que autoriza o governo a revogar mais de 500 mil vistos permanentes de imigrantes que hoje vivem nos Estados Unidos. Imigrantes legais, aqueles que têm documentação. E o fato é que isto é um passo para o avanço da política de deportação em massa anunciada à época da campanha e iniciada já nos primeiros dias do governo Trump. O fato é que isso atinge principalmente a população mais pobre, latina, os migrantes que, para Trump, são inimigos dos Estados Unidos. Essa decisão, inclusive, agora apoiada por tribunais, é muito, mas muito marcante do momento em que vive os Estados Unidos, da sua política xenofóbica, de um governo de extrema-direita, que tem como principal objetivo agora reposicionar os Estados Unidos contra o mundo. Essa é a política de Trump, com impactos para todo o planeta. Enquanto isso, aqui no Brasil, as coisas seguem difíceis. Hoje, 30 de maio, estamos no finalzinho do mês 5. Estamos chegando na metade do ano. E como nós falamos aqui na última edição do podcast, do ponto de vista institucional, pelo menos no parlamento, parece que seguimos naquele ritmo de feriado prolongado. Apesar de que, nesta semana, o Congresso, como nós falamos, quando funciona, funciona para fazer coisas muito ruins. E nós vimos essa semana a presença da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em audiência feita no Senado, onde ela foi vítima de ataques machistas, misóginos, sexistas, por indivíduos que não apenas são de direita e extrema-direita, mas que são também inimigos do meio ambiente e que usaram o espaço da audiência com a ministra para atacar as políticas ambientais, para culpabilizar as políticas ambientais por supostamente frearem ou impedirem o desenvolvimento de algumas regiões do país. Um engodo, uma mentira, que ficou escancarada com os ataques violentos contra a ministra. É isso. Quando o Congresso tem funcionado para fazer coisas muito, mas muito ruins. Agora, para além desse fato, segue caminhando no Congresso Nacional a pauta da anistia. Parece que a gente bate sempre nessa tecla, mas é porque a gente não pode esquecer. Esse assunto não acabou. E nós precisamos que ele siga sendo discutido e priorizado pelas forças do campo democrático popular e de esquerda, porque é a pauta principal da extrema-direita. Isso não mudou. A extrema-direita segue articulando, agora não apenas no Congresso, mas também no Judiciário, formas de avançar com a anistia, seja com a redução de penas, seja com a modelação das condenações, seja agora com tentativas no Senado de modificar a legislação para permitir que os golpistas ou não sejam punidos ou sejam punidos muito poucos. Ao passo que no judiciário,
o julgamento dos golpistas avança, mas avança e agora cheio de dúvidas de qual vai ser o seu desfecho. Pessoal, ou nós mantemos a guarda alta, mobilizando a classe trabalhadora e criando um ambiente de pressão pela condenação e prisão dos golpistas, particularmente de Bolsonaro, daqueles que tramaram e organizaram e financiaram o golpe, ou existe o sério risco de nós vermos daqui a pouco estes indivíduos se safando daquilo que na verdade deveria ser uma condenação exemplar. E enquanto tudo isso acontece, nós vemos o nosso governo do presidente Lula acertando em algumas coisas, mas cometendo, convenhamos, erros que não poderia cometer nesse momento. A gente está no final de maio, começo de junho, estamos a pouco mais de 1 ano e 2 meses do início da campanha 2026. E a preocupação como vencer as eleições fica cada dia mais presente. Bom, a gente vai escutar agora o companheiro Walter Pomar, que vai falar de 2 dos assuntos que eu mencionei. Agora, particularmente, a gente pediu que o Walter nos falasse sobre uma outra decisão muito, mas muito ruim do Congresso, particularmente do Senado, que foi a aprovação de uma resolução em relação ao Estado de Israel, mas também um comentário sobre a política do governo, que anunciou um contingenciamento de recursos públicos que afetam várias frentes de atuação do governo. É o companheiro Walter Pomar que a gente escuta a partir de agora. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Campos Araújo. Bom, Patrick, esse assunto é absolutamente bizarro. Está em curso um genocídio. O Estado de Israel já assassinou mais de 50 mil civis, na sua imensa maioria mulheres e crianças. Apesar disso, o Senado brasileiro aprovou que o dia 12 de abril será o dia da amizade entre Brasil e Israel. Que a direita no Senado aprove alguma coisa assim é compreensível. No mundo inteiro, existem forças políticas que tentam passar o pano, que tentam olhar para o outro lado, que tentam relativizar, que tentam manter as relações com Israel, apesar de tudo que está acontecendo. O inacreditável é que essa resolução sobre o Dia da Amizade Brasil-Israel tenha sido aprovada com o voto favorável da bancada do PT. Verdade seja dita, foi um voto dado pelo líder, pelo Rogério Carvalho, senador do PT de Sergipe. Não foi uma votação nominal. De toda maneira, eu não tenho notícia de nenhum senador ou senadora da bancada do PT que tenha se distanciado, que tenha publicamente se separado dessa decisão. Tanto até que alguém faça isso, são todos responsáveis por uma decisão que é de uma desfaçatez absurda. Primeiro é bom lembrar que esse projeto teve origem ainda na época do governo Dilma, quando se propôs como Dia da Amizade o dia 29 de novembro, que vem a ser o dia que a ONU determina como o Dia Internacional de Solidariedade aos Palestinos. Ou seja, quem tomou a iniciativa de fazer essa proposta queria desde o início fazer uma provocação, porque com 365 dias no ano, foi escolher como dia exatamente o dia que a ONU dá ao povo palestino. Na época, a presidenta Dilma Rousseff vetou esse projeto e imediatamente ele voltou a andar sob uma nova forma. Recentemente foi aprovado na Câmara e agora no Senado. Cobrado pelo seu voto, o líder Rogério Carvalho fez todo um trololó acerca da diferença entre as questões de Estado e as questões de governo. Em resumo, a gente deve manter a amizade entre o Estado do Brasil e o Estado de Israel, entre o povo do Brasil e o povo de Israel, e não confundir isso, diz o Rogério, com as atitudes criminosas do governo Benjamin Netanyahu. Essa argumentação do Rogério é do estilo me engana que eu gosto, por dois motivos. Primeiro, porque a política de genocídio contra o povo palestino não é apenas uma política de governo, é uma política de Estado. Desde que a ONU criou
o Estado de Israel e o Estado da Palestina, o Estado de Israel vem operando diuturnamente para impedir que o Estado da Palestina exista, e essa operação inclui uma ação sistemática de expulsão da população palestina do seu território, de perseguição aos povos palestinos, de assassinato de palestinos. Essa é a verdade. Tanto é que uma das datas mais fortes da tradição palestina é a Nakba, de 1948, a catástrofe, que foi, no fundo, uma operação de extermínio político, cultural e étnico. Em segundo lugar, tanto momento para aprovar esse projeto, o de hoje, o de ontem, o de anteontem, é o momento mais inadequado possível. Cá entre nós, a bancada do PT deveria ter obstruído o andamento dessa questão até que o genocídio cesse. Não havia necessidade alguma de aprovar, neste momento, uma resolução desse tipo, salvo para agradar Israel. Talvez o senador Jacques Wagner possa explicar melhor isso tudo. É isso, Patrick. Um abraço. Ô Walter, um abraço, mas espera um pouquinho. Queria que você falasse com a gente também sobre um outro assunto muito importante em relação à conjuntura nacional, que foi o anúncio feito por parte do governo de uma série de contingenciamentos no orçamento do governo federal. Essa é uma questão muito importante que também vale a pena você falar para a gente. Você também tinha pedido para eu falar sobre o contingenciamento. Veja, em 2023, quando o ministro Fernando Haddad esteve na reunião da Comissão Executiva Nacional para apresentar a sua proposta de novo marco fiscal, nós já o alertamos de que o efeito disso seria desastroso. Impor a nós mesmos o objetivo do déficit zero implicaria necessariamente em cortes e contingenciamentos, na contramão do necessário. O necessário é ampliar os investimentos. Ele vendeu ilusões na reunião da Executiva Nacional, prevendo um crescimento na arrecadação, seja pelo combate às sonegações, seja pela revisão dos incentivos, seja pela ampliação da tributação dos ricos. Veja, esses objetivos são todos meritórios, mas achar que nós conseguiríamos fazer tudo isso no prazo e na intensidade necessária para impedir que o déficit zero implicasse em cortes era uma imensa ilusão. E é o que está se verificando. Ademais, o ministro sempre acreditou, ou melhor, acreditava naquela época, que se ele fosse bem comportado na área fiscal, o Banco Central ia ser mais relaxado na área monetária. Nós também o advertimos que isso não iria acontecer. E de fato não aconteceu, nem com Roberto Campos Neto, nem com Galípolo, que foi indicado pelo presidente Lula, mas dá prosseguimento à mesma política do Roberto Campos Neto, comprovando que essa política é a política do capital financeiro. Enquanto o Banco Central brasileiro não for liberto do controle do capital financeiro, não vai haver essa mudança. E para que haja essa mudança num governo de esquerda, é preciso que a esquerda acredite que é possível derrotar a ditadura do capital financeiro e não se submeta, não se subordine a ela. Bom, o fato é que o ministro Haddad também contava com essa hipótese de que ia haver uma redução na taxa de juros e, com isso, ia haver uma redução na pressão sobre o orçamento público. Não é nada disso que aconteceu. A taxa de juros segue muito alta, cresceu muito e cada crescimento de 1 ponto percentual na taxa de juros equivale a mais ou menos 50 bilhões de reais de pressão sobre as contas públicas. Juntando uma coisa com a outra, o resultado já se viu ano passado e está se vendo agora de novo. O governo é obrigado a fazer cortes e contingenciamentos. O governo, corretamente, tentou, diante do mal em parte causado por nós mesmos, tentou reduzir o impacto desse mal ampliando os impostos sobre uma série de movimentações e aplicações financeiras. Essa tentativa estava totalmente correta, no mérito e no método. Porém, um ministro do MDB vazou, em seguida houve uma imensa pressão e, em seguida, o ministro recuou. Os detalhes do recuo, as confusões internas ao governo, isso tudo é, na minha opinião, interessante como história, mas irrelevante do ponto de vista macro. O relevante é o seguinte: o capital financeiro ganhou mais uma parada e nós corremos o risco
de ter que fazer mais cortes ainda. Fazer isso na véspera de uma eleição é querer perder a eleição. Aliás, eu quero lembrar que o prefeito Fernando Haddad, quando nós perdemos a eleição para a prefeitura de São Paulo, ele deixou um volumoso recurso disponível para o seu sucessor, que fez bom uso daquele dinheiro. Essa atitude de melhor aluno da classe, de bom seguidor das regras, né, de genro perfeito, não deve ser a nossa, sinceramente. A atitude do nosso governo deveria ser fazer o máximo de investimento social, o máximo de investimento público que for necessário. Até porque, como a vida está demonstrando, os bons índices que a gente tem colhido em algumas questões não têm se refletido num crescimento da popularidade do nosso governo, do nosso presidente e do nosso futuro candidato à presidência da República. É preciso mais investimento, mas não apenas por razões eleitorais de curto prazo. A razão de fundo, na minha opinião, é que o Brasil não pode ficar na condição de paraíso do capital financeiro e subpotência primária exportadora. O Brasil tem que mudar o seu lugar no mundo. O Brasil tem que se reindustrializar velozmente e profundamente. E o único jeito disso acontecer é se o Estado capitanear o processo. O setor privado no Brasil nunca capitaneou processos de desenvolvimento. É o Estado que é capaz de fazer isso. E o Estado, para poder fazer isso, tem que se libertar dessa maluquice do déficit zero. Por isso, uma das coisas que nós temos que fazer é abandonar essas diretrizes exóticas, jabuticabeiras do déficit zero. É isso, Patrick, um abraço. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E, gente, uma outra questão muito, mas muito importante que merece nosso comentário é em relação à política ambiental. A gente falou aqui da presença da Marina Silva na comissão do Senado, mas nós convidamos hoje a companheira Guida Calisto, que é vereadora na cidade de Campinas, em São Paulo, para falar da política ambiental em São Paulo do governador Tarcísio de Freitas. Na edição anterior aqui do podcast, nós escutamos o companheiro Júlio Quadros, do Rio Grande do Sul, que falou acerca do Eduardo Leite e da ação do Leite no Rio Grande do Sul e das movimentações dele em relação à disputa de 2026. E convidamos a Guida para falar da questão ambiental, mas também do Tarcísio, porque nós sabemos que esse é um outro nome da direita, da extrema-direita e, inclusive, do bolsonarismo. E é essa perspectiva da companheira Guida Calisto sobre a política ambiental do Tarcísio que a gente escuta a partir de agora. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra Esperança é Vermelha. Eu quero falar um pouquinho sobre a política ambiental do governo Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aqui do estado de São Paulo. Esse governo, na pauta ambiental, tem adotado um modelo que é um verdadeiro retrocesso. Isso acontece desde 2023, porque ele tem apostado em medidas que enfraquecem a fiscalização e tem flexibilizado os licenciamentos. Isso tem causado muita preocupação, porque a gente percebe que não existe nenhum compromisso com a sustentabilidade e com os impactos socioambientais dessas medidas. E como primeiro exemplo, eu aponto a reestruturação da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, que na prática, Tarcísio de Freitas reduziu a autonomia de órgãos ambientais como a CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. E, juntamente com isso, ele tem acelerado a aprovação de licenciamentos de grandes empreendimentos, principalmente das grandes obras, né, como rodovias e projetos imobiliários. E obras como essas necessitam, muitas vezes, de um estudo de impacto ambiental mais detalhado, e nada disso tem sido respeitado por Tarcísio de Freitas. Essa postura pode levar a desastres e conflitos, principalmente porque ele tem priorizado aí o crescimento econômico em detrimento da preservação ambiental, ou seja, ele entende que precisa avançar no crescimento econômico, mas não é necessário a gente respeitar a preservação ambiental. E com isso ele tem reduzido aí as áreas protegidas, né, as áreas de proteção ambiental, para facilitar a expansão urbana e agrícola. E esse governo também já sinalizou que tem interesse em revisar limites
das unidades de conservação e até mesmo permitir atividades econômicas em zonas de amortecimento de parques estaduais. Essa abordagem é muito perigosa, Patrick, porque ela ameaça os biomas importantes aqui do estado de São Paulo. E aí eu cito a própria Mata Atlântica, que já está bastante devastada, né? E as áreas de mananciais essenciais para o abastecimento hídrico da Grande São Paulo. Obviamente que se Tarcísio de Freitas é esse cara que não tem respeito, não tem compromisso com a agenda ambiental, ele também não tem nenhum compromisso e é avesso à participação popular. Portanto, aqui no estado de São Paulo, a sociedade civil tem sido afastada das decisões ambientais. Os fóruns e os conselhos têm perdido espaço. E nós estamos correndo risco, né? Porque toda essa centralização de poder nas mãos do executivo aqui do estado de São Paulo tem colocado o estado todo em risco, porque suas decisões têm sido pautadas com interesses políticos e econômicos e não respeitando os critérios científicos ambientais tão necessários. Embora o governo sempre argumenta que essas medidas são necessárias, que visam desburocratizar e acelerar o crescimento econômico, a gente precisa a todo momento questionar o alto custo dessas decisões, né? O alto custo ambiental. Nós estamos falando de um estado riquíssimo e que, diante dessas crises climáticas que nós estamos sofrendo, exige políticas robustas de preservação. E São Paulo poderia liderar, né, esse movimento de respeito às regras ambientais. Na verdade, o que Tarcísio de Freitas representa é aquele modelo mais ultrapassado que sempre afirmou que respeitar as regras ambientais vai contra o desenvolvimento econômico. E se não houver uma mudança de rumo, os efeitos podem ser irreversíveis, porque teremos mais desmatamento, mais degradação de recursos hídricos e mais aumento de conflitos por terra. O desenvolvimento econômico não precisa ser inimigo da sustentabilidade. No entanto, até o momento, esse governo não tem apresentado nenhum equilíbrio entre essas duas agendas. Valeu, Guida. Obrigado, companheira. E pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, esse é um podcast que é totalmente feito por meio de trocas de áudios de WhatsApp com militantes do PT espalhados por todo o país. A gente encerra a edição de hoje reforçando aos companheiros e companheiras filiados e filiados do PT que o PED, Processo de Eleições Diretas, está se aproximando. Por favor, acompanhe as nossas redes no Página 13.org.br, que é o nosso site, mas também o Página 13 com o perfil nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Tem bastante conteúdo. Nos ajude a divulgar esses materiais. E a nossa campanha, na Chapa 220, Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, e do nosso candidato à presidência nacional, Walter Pomar, 120. A gente conta com o apoio e a ajuda militante de cada uma de vocês. A gente se reencontra aqui muito em breve. Saudações petistas e até mais.